Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu tô com uma pessoa aqui muito especial, que eu amo de paixão, e que é a Naice, que eu acho que todos vocês amam de paixão, né? Não tem como a gente não gostar dessa pessoa incrível. Tudo bem, Naice? Edna, tá com você é como se fosse mais uma luz que eu recebo. Você é amiga, é especial na minha vida sempre. Obrigada pelo carinho do convite. Confesso que eu estava com muita vontade de vir mesmo. Pois é, e a gente estava aí aguardando, esperando o momento, né? Gente, olha, eu acho assim, é surpreendente. E como é bom a gente ver a Naice assim, bem assim, do jeito que ela está, né? Porque ela aparece, ela tem 7 vidas, essa mulher. Né? Que bênção, isso é uma maravilha. Já foi 4. A gente já vai falar sobre isso também, mas falar sobre tudo, Naice, falar um pouco da sua trajetória, falar da Naice menina, né? Da sua... Nós vamos fazer o seu resgate histórico aqui, né? A Naice, como todo mundo sabe, é uma historiadora, uma pesquisadora, uma poetisa, uma escritora, né? E, sobretudo, uma mulher de muita fé. Né? Ela acredita muito, ela tem muita fé, e isso é muito importante. E, para nós, é um motivo de grande alegria podermos estar aqui hoje conversando, para você falar um pouco dessa história sua, porque eu acredito, Naice, você conta tanta história das pessoas, faz tanto resgate. Verdade. E a gente vai falar dessa sua trajetória, que vamos falar um pouco de você, mas falar um pouco da sua trajetória mesmo, da sua trajetória de vida, quem era Pongas, o que você tem para contar. Vamos lá. Tem muita coisa. Então. Bom, eu nasci aqui em Arapongas. Uma certa dúvida quanto à minha data de nascimento, até porque pelo ano, pelo dia e mês que eu nasci, mas tenho 58 anos, que é original, pelo registro um pouco mais nova, sim, mas considero quando eu nasci, 58 anos, nasci ali na Vila Progresso, na época pertencia a Arapongas, portanto eu sou araponguense. Me sinto um pouco sabaldiense, né? Porque afinal, hoje a Vila Progresso pertence a Sabáldia, né? Mas é registrada aqui em Arapongas também. Meu nome, como muita gente pensa que é Nancy, né? E fala Naice, é que muitas pessoas da minha infância me chamam de Nancy, o que não tem problema nenhum. Mas é Naice mesmo. Foi, até a mãe tá aqui para não deixar eu mentir, né? Foi uma homenagem a uma freira que esteve na casa da minha mãe no dia que eu nasci, que ajudou no parto. Então, talvez pela pronúncia ali no cartório e tal, mas ficou N-A-I-C-I mesmo. É Naice mesmo, né? E que é um nome diferente, bonito. Que é um nome diferente, né? Mas já tem bastante gente agora, viu? Até uns 5 anos atrás não tinha. Já descobri algumas Naices, né? Já participei, inclusive, de gincana, por não ter ninguém com esse nome. Agora já tem. Bom, fui criada na Vila Araponguinha, na primeira vila de Arapongas, onde com a minha mãe ajudava, né? Criança, íamos catar café ali no porão da Dona Catarina, que é aquela casa que existe ao lado do Clube Campestre. Brinquei muito ali, fui criada ali na Vila Araponguinha e estudei no Racanelo Sampaio, primário, estudei o ginásio no Emílio de Menezes. Também fui aluna da minha mestra também, né? Que eu tenho 2 Ednas mestras, né? Foi aluna da Dona Edna. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão observar aqui, né? A Naice, ela se emociona facilmente, porque eu desconheço uma pessoa que tenha tanta paixão pelas pessoas, pelas histórias das pessoas, pelos pioneiros, né? Como é o caso da Naice aí, se referindo à Dona Edna. E Naice, eu vou dizer uma coisa para você. Eu também considero a Dona Edna uma mestra, né? Assim como eu considero você uma mestra, tá? Então, eu acho que a gente falar dessa história, de você ter sido aluna dela, aluna do Emílio, que tem tanta história também, né? Tem, é tão gostoso quando a gente vê as pessoas contarem aquelas histórias do Emílio, o tempo da Dona Edna. Nossa. Mas você também foi aluna dela, estudou no Emílio e depois, e na sequência? Estudei com o Emílio, aliás, o Fernando lá do nosso mercado municipal, nós tocávamos junto com o Tanuri, a fanfarra
nos 25 anos do Emílio de Menezes, eu tenho até uma medalha. E o Fernando participou? O Fernando participou comigo, a gente é amigo até hoje, né? O Eduardo Nishioca também, o Marcos Nishioca, oftalmo também, que fomos da fanfarra do Emílio de Menezes. Bom, depois, claro, eu estudei um ano com o Dionísio Neto, no famoso grupão, né, o Marquês de Caravelas. Como assim? Você era aluna do Dionísio? Era aluna do Dionísio, só que contabilidade não era a minha situação, o que era a aula dele. Sim. Meu negócio era letras e não números. Aí fui para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Arapongas, ao qual frequentei Ciências Sociais junto com a sua cunhada, que eu gosto muito, muito, a Heloísa. Nós tivemos muita amizade nesse tempo de faculdade, junto com a Juliana Ornelas. Sim. Que, aliás, nós boa. Nossa, né? Espetacular. Pessoas que a gente não esquece nunca. E eu fui uma pessoa que, claro, família pobre, querendo conquistar meu espaço financeiro também. Entrei no banco com 15 anos no Bradesco. Olha isso. Tive uma passagem de 22 anos em banco. Ao qual eu falo... Porque do Bradesco você já passou por do Bradesco eu fui para o Bamerindos, do Bamerindos eu casei e fui para São Paulo, fui para o Citibank, fui para o Mercantil Finasa, fui para o Safra, e aconteceu uma coisa em São Paulo que pouca gente sabe, e que é bacana poder registrar isso. Eu fui a 4ª mulher em São Paulo a assumir a coordenação de 22 agências do Banco Mercantil Finasa. Olha, parabéns. Foi uma coisa que me deixou muito, muito, muito feliz. Fiquei 3 anos e meio nesse cargo. Nesse interim, né, engravidei do meu filho Vinícius. E o Vinícius é meu único filho, né? O Vinícius tinha um problema de saúde em São Paulo. A poluição. Sim. Prejudicava a respiração do Vinícius quando eu decidi vir embora. Eu vim embora, voltei. Aliás, eu fui para São Paulo em 82, quando eu me casei com o Vanderlan, pai do meu filho, claro. Fui em 82 e voltei em 92. 10 anos de São Paulo. Nisso eu já trouxe a minha casa, graças a Deus. Aliás, né, hoje é dia de esclarecer as coisas. Gente, não foi Pioneiro que me deu, não foi livro que eu vendi, páginas para Pioneiro para entrar no livro. Isso não foi nada disso, viu? Foi o banco que me deu, foi o meu trabalho, porque eu comprei o terreno, ia comprando material, ia colocando. Hoje eu moro muito bem, graças a Deus, com o meu trabalho no banco. Em especial esses 10 anos de São Paulo. Esses 10 anos. E não foi só isso, né? Graças a Deus, pude ajudar também a mãe, que está aí, a casinha dela também, a gente ajudou muito. E ajudei as minhas irmãs também. Sim. E é uma bênção. E voltando, o Vinícius tinha 2 anos, hoje tem 26 anos, é nutricionista esportivo, graças a Deus, está fazendo a faculdade de educação física para complementar a nutrição esportiva, porque ele vive em academia. Claro. Então exige educação física também. Meu filho voltou então para a faculdade para melhorar. Tá aqui uma propaganda, viu, gente? O menino é bem estudioso. Tá ali em frente ao Verona, na avenida, posso falar, né? Sim, claro que pode. Na Iron Life, ali na academia, à disposição de vocês. E ele realmente é muito estudioso. Bom, voltando para Arapongas, aquele problema da falta de emprego, né, Edna? Fiquei 2 anos vendendo roupas, porque eu acho que passa dificuldade quem quer. Não dá para voltar para o banco, não dava para deixar a minha vida e só me dedicar aos livros. Então, o que eu fiz? Eu comecei a vender roupas de grife, moda biê, que é aquelas roupas com brilhos e tal. Me saí muito bem, porque eu trazia de São Paulo, já tinha amizade, isso. Então, acabei financeiramente, graças a Deus, podendo proporcionar uma escola particular para o Vinícius, ter alguém para me ajudar, mas eu já estava escrevendo desde 86. Eu já estava escrevendo porque eu vinha para Arapongas cada 20 dias. E por incrível que pareça, começar a história de Arapongas me despertou em São Paulo. Por quê? Quando o Reinaldo Vital, um amigo, que aliás, Reinaldo, não sei se eu vou passar um Face para você entrar no YouTube, né? Para você ver.
Reinaldo Vital, eu trabalhei com ele no Bradesco bastante tempo. O Bradesco foi uma escola para mim. Eu amo o Bradesco, amo todo mundo do Bradesco, e lá foi minha grande escola de vida. E de dinheiro também, porque eu ganhava muito bem. Na época em que a gente fazia muitos seguros, eu ia, até muita gente que está ouvindo esse programa, gostaria até que falasse, né, entrasse em contato, se você foi uma pessoa que eu bati na sua casa e pegava os cofrinhos de moedas para abrir caderneta de poupança. Sim. Então eu fui em, eu diria que centenas de casas. Sim. Era um diferencial meu no banco que me fez crescer muito lá. Eu ia em casa por casa, abrir caderneta de poupança, o banco tinha lançado a caderneta de poupança. Pegar os cofrinhos. Década de 70, viu, gente? Final da década de 70. Pegava os cofrinhos, marcava o nome, colava, levava no banco, já tinha os dados que eu pegava, preenchia tudo, o total certinho, levava o comprovante, a carteirinha. Era um trabalho fantástico, que eu amei fazer e que isso me trouxe muitos prêmios, né? Eu adorava esse trabalho de campo, né? A Naice sempre inovadora, né? Vocês vejam, vocês percebam como que é o... E inclusive citar, Edna, que banco no meu tempo era caneta azul, depósito, caneta vermelha, cheque que chegava para descontar. Totalmente manual, estou falando da década de 70. Sim. Era muito interessante. Imaginem vocês que a Edna ia no banco, vamos pensar no seu Paulo Kime, meu querido, que tá lá, que eu admirava tanto. Seu Paulo Kime, aliás, foi meu cliente no Bradesco. Digamos que o seu Paulo Kime chegava, depositava o dinheiro, a gente marcava na ficha dele em azul. Sim. E se chegasse um cheque do seu Paulo Kime, Dr. Paulo Kime, a retirada era em vermelho. Incrível, E os cheques devolvidos, imagina você... Verde. Não, os cheques devolvidos eram anotados na ficha do cliente. Quer dizer, a ficha dele poderia ficar limpa a qualquer momento se houvesse alguém que rasgasse aquela ficha. Não é como hoje, está tudo em computador. Sim, então eram pessoas de muita confiança para fazer tudo isso. E nós tínhamos aquela responsabilidade de fazer certo. Bom, foi um tempo maravilhoso. Seu Raul Malavase, nossa, quanta saudade do próprio presidente, seu Amador Aguiar, que ia no banco e cumprimentava todo mundo, né? A gente se sentia valorizadíssimo com o presidente do banco, fundador do banco na época, que aliás fundou o banco em Marília, São Paulo, né? Uma história belíssima. E ele nos cumprimentava pessoalmente, e isso era um prêmio. E depois você sabe que pegando um gancho aí, ainda há 8 anos atrás, quando nós estivemos na cultura com você, há 8 anos que eu digo, não, já 10 anos, né? 10 anos que terminou. Que terminou. O prefeito Bisca, quando nós conseguimos colocar aquela placa, se você não sabe, foi um trabalho da Naice, da toda a equipe da Edna, da Secretaria de Cultura, aquela lá foto, no Bradesco. Aquela foto que está no Bradesco marcando como o início da vida de Arapongas, onde é o Bradesco. Olha só, gente. Naice, a gente está terminando esse bloco, né? Mas que coisa, se vocês observarem, tudo que a Naice está falando, essa referência que ela fez ao Bradesco e essa vivência dela do Bradesco em São Paulo, e de repente aqui em Arapongas, ela volta 10 anos depois, fazendo um outro tipo de trabalho, e aí a primeira foto histórica que ela vai colocar é justamente no Bradesco, é verdade, de Arapongas. É verdade. Mas com isso a gente encerra esse bloco. Tem muita coisa para conversar com a Naice, tem muita história. Tem. Né? E hoje a gente está falando um pouquinho, justamente de toda essa fase, de toda essa passagem da Naice, né, por São Paulo, como que ela começou. Ela disse que já começou a escrever, inclusive quando ela estava morando em São Paulo, ela começou a escrever a história de Arapongas. Mas aguarde mais um pouquinho que a gente já volta para dar continuidade a essa história tão interessante. Só um minutinho. Na Ford Aravel, você encontra condições imperdíveis para sair de K 0 km. Confira! Novo K 1.0 2015 completo por R$ 38.290 à vista ou com taxa zero em 12 vezes. E novo K+ 1.5 2015 completo por R$ 44.490 à vista ou com taxa zero em 24 vezes. Aproveite! Venha para a Ford Aravel em Arapongas, Apucarana e Rolândia.
Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Estou hoje com muito prazer falando com a Naice. Ela está contando para a gente um pouco da sua trajetória, da sua temporada em São Paulo no banco, ela contando tantas coisas tão diferentes, né? Algumas curiosidades até. Naice, você fez referência a uma pessoa que no fim nós não complementamos. Então, como que começou a história de Arapongas para mim? Como que eu comecei essa história? O Reinaldo Vital, nós trabalhamos no Bradesco em Arapongas. Aí ele foi embora para São Paulo. Eu estava de férias, isso em 78, aliás, 77. Eu estava de férias, eu falei, vou lá visitar os meninos. Inclusive a Silmara Tenório também estava lá, parente de São Antônio Tenório, que é pioneiro e tal. E no caminho, uma pessoa sentou comigo, de Londrina, no carona de ônibus, né? E falou para mim assim, quantos habitantes tem Arapongas? Eu não sabia. Qual a base econômica de Arapongas? Eu também não sabia. Então eu fiquei meio frustrada, eu falei, meu Deus, eu nasci em Arapongas, eu não sei quantos anos tem Arapongas, eu não sei quem foi nem a base econômica, eu me senti muito mal, porque ao primeiro prefeito de Arapongas eu também não sabia, é uma coisa que todo mundo deve saber, e ele andou me perguntando umas coisas que eu fiquei muito chateada, eu falei, olha, me desculpa, mas eu não sei te informar. Cheguei em casa, fiquei só do... Aliás, aí teve uma passagem que é muito triste, mas que vale registrar, que lá em São Paulo eu fiquei sabendo de um namorado meu de 5 anos que havia falecido. Então foi muito triste, foi minha primeira viagem de avião, aquele negócio muito triste, e vim pro velório e tal, e enfim, marcou muito a minha vida a morte do Fábio Paludetto, que obviamente isso foi em 78, né? Isso já aconteceu em janeiro de 78. Bom, moral da história. Eu cheguei em Arapongas e procurei meu pai. Pai, que ano o senhor chegou em Arapongas? Filho, eu cheguei em 44. Então me conta essa história. Aí, pai, quem que chegou junto com o senhor ou quem o senhor conhecia? Clemente Soares. Clemente Soares foi minha base. Então eu tive a história do meu pai, que me citou algumas pessoas que vieram com ele na época. E através do Clemente Soares eu comecei a história. Na realidade, a história de Clemente Soares foi a primeira história que eu escrevi. E aí eu peguei gosto. Só que eu sabia fazer poesia. O que aconteceu? Floriano Freire, que adquiriu, inclusive, o primeiro lote urbano de Arapongas, aliás, rural, perdão, eu escrevi a história do Floriano Freire, que, aliás, está em um dos meus livros, o Pioneiros de Arapongas, Semeadores do Progresso, que está na biblioteca à disposição. Eu escrevi a história da vida dele, em 86, em poesia. Olha. Porque eu não conseguia escrever se não fosse poesia, porque até então eu já tinha feito 1000 poesias. Eu adorava trabalhar com as rimas, né? Então, Floriano Freire, não só ele... Tem uma história em rimas. Tem, não só ele, tem um monte de histórias no livro que são em poesia, são com rimas, né? Moral da história, peguei gosto, fui na biblioteca na época, perguntar o que nós tínhamos de Fundação de Arapongas. Sinceramente, encontrei apenas uma página de um papel datilografado, citando que o primeiro lote vendido foi em nome de Janine Celó, filha de René Celó, um suíço, e que era ali na Avenida Arapongas, esquina com Andorinhas, onde é o Bradesco hoje, e era só isso que eu encontrei. Isso em que ano, Naice? Em 86, ainda em 86, 85, 86. Sim. Eu lembro que a primeira história que eu publiquei na Gazeta da Cidade foi em 86. Na Revista da Cidade foi em 86. Então isso foi em 85, 86. Bom, e aí eu não parei mais. Aliás, eu não parei mais até hoje. Foi. E uma história chamava outra.
Só que acontecia o quê? Eu trabalhava, eu tinha que ganhar dinheiro, e eu não ganhava dinheiro com isso. Porque eu ia entrevistar o pioneiro, muito pelo contrário de cobrar, tinha mais era que pagar para ter uma coisa, seria uma honra ter uma história dessa. E voltava 10 vezes pela minha falta de experiência. Hoje, claro, eu já sei um pouco mais de tudo isso, mas no começo foi muito difícil, porque eu não tinha técnica. E eu fui aprendendo na vida prática. Os erros. Por exemplo, não vou citar nomes, mas um pioneiro falava, olha, uma confusão, inclusive, que deu. A primeira igreja de madeira ficou dentro da igreja de alvenaria por muito tempo. Eu falava, não, mas os pioneiros não me contam isso. Fala que é onde é o coreto. Não, foi. Então, eu tive problema com 3 ou 4 pioneiros que falava que a igreja de madeira, que foi reservado um espaço dentro da igreja de alvenaria, o que não era verdade. A igreja de madeira foi construída exatamente ali, onde é o coreto da praça, né? Uhum. Aí eu fiquei tão feliz um dia que eu chorei muito. Foi quando o senhor Luiz Quiapim, pioneiro querido, já se foi, aliás, 99% que eu escrevi já se foram, né? Ele me arrumou uma foto que está publicada no livro Exortação a Arapongas. Uma foto em que ele está com o carro dele, um carro tipo aqueles carros de praça, né? Uhum. Na frente, a igreja matriz aqui e a igreja de madeira do lado. Então foi minha glória, né? O registro que você precisava. Que eu precisava. Então eu fiquei satisfeita porque eu tinha muito medo de escrever a história errada. Uhum. Eu tinha muito medo de escrever, não, alguém lê e fala, não foi isso. Isso está errado. Então eu tinha muito medo de pecar com relação a isso. Eles tinham que me confirmar 4, 5 vezes a mesma coisa para me ter aquela certeza. E você conversar com vários pioneiros para ir checando a história. Para ir checando aquela que eu achava que era duvidosa. Uhum. Sabe? Essa história está meio duvidosa, então eu vou ver se eu confirmo. Foi muito trabalho, foi muito trabalho. E Naice, isso você começou da forma que você contou para nós, né? Que dessa sua ida para São Paulo. Ignorância até dos fatos de Arapongas, digamos assim, a pessoa te perguntando e você, mas como, quando, onde? E aí você falou, não, eu quero saber. Foi e aí conversando com seu pai, gente, você que está chegando agora, a Naice foi colocando isso, conversando com o pai, ela ficou curiosa e quis saber, e foi atrás, e foi para a biblioteca, foi saber a história, viu que quase não tinha nada, né, escrito. E tem mais uma coisa, Edna, só para me lembrar, o Marquês de Caravelas, a nossa primeira escola, eu fiz questão, eu queria saber que ponto a cidade sabia da história. Aí, com o diretor da época, Dr. Davi Wilson Ayub, eu pedi para ele para que todos os professores solicitassem ao 2º grau que escrevesse uma redação sobre a Fundação de Arapongas, o que eles sabiam sobre a Fundação. Aí não teve jeito, foram 400 e poucas redações. Aliás, até há pouco tempo eu guardei essas redações. Que incrível como não sabiam nada. Sim. Eu diria de 400, umas 20 citaram o Dr. Júlio Junqueira como o primeiro prefeito, mas citavam muito Valdir Pugliese. Com todo respeito ao Dr. Valdir, né? Mas todos foram ótimos prefeitos, mas não foi, obviamente, que não tinha sido. Lógico. Mas eles citaram, Dr. Colombino, que foi o 3º prefeito, que foi maravilhoso, mas também não tinha sido ele. Sim. Então, nessa redação, qual a primeira escola de Arapongas? Eles estudavam na primeira escola oficial, né? Porque tivemos outras não registradas. Ali na Fazenda Santa Guilhermina tivemos uma ótima escola da dona Marta Lutz, mas que não teve registro, né? Mas oficialmente a primeira escola na zona urbana. Mas digamos que lá na Fazenda era uma escola rural. Rural, né? exatamente. Então nós tínhamos aqui em Arapongas, na cidade. É que antes, alguns professores como o Valfredo Silveira Correia pegava residências com uma sala maior e começava a dar aula, porque não tinha escola ainda. Sim. Bom, mas é outra parte. Bom, moral da história, eles não sabiam, ao menos, que estavam estudando na primeira escola de Arapongas. Aí não teve jeito. Aí era a mãe que deve lembrar, porque eu ficava de madrugada com uma maquininha que o Dionísio Neto tinha me emprestado, que aliás eu devolvi a máquina de datilografia. Mandei arrumar a máquina há poucos anos, há uns 2 anos atrás, mandei arrumar a máquina certinho e devolvi para o Dionísio. Ele me emprestou uma máquina de datilografia que está lá ainda. E comecei a digitar essa história e estava com paixão. Muito tempo depois que eu descobri o almanaque do município,
que aliás, eu conheci o seu Gouveia, que mora em Londrina, esteve comigo. Que é o Almanaque do Município. O Almanaque do Município é um livro que foi publicado em 1957, por ocasião do 10º aniversário de Arapongas, que dava a estatística da cidade. Quantos comércios, aliás, tinha 25 bancos, né? Olha. Isso de que época, Naice? 57 foi. Quer dizer, quando você começou a fazer a sua pesquisa, suas coisas, eu fui descobrir. Já existia, mas eu não tinha acesso a ele. Porque na biblioteca não existia nada. Aí até que um dia alguém me presenteou, mas isso foi em 90, 95, alguma coisa assim. Alguém me presenteou, se eu não me engano, foi doutor Joaquim, que trouxe de Curitiba um almanaque que ele tinha lá. Mas isso já foi na década de 90. Aí eu olhava e falava, não acredito, depois de tanto trabalho. Tempo. Muita coisa que eu havia pesquisado estava lá. Só veio complementar, né, Naice? Só veio. Aí serviu para você até fazer daquelas pesquisas que você tinha feito. Exato. Tanto que eu ainda pretendo, um dos meus projetos é republicar, vamos dizer assim, o Almanaque dos Municípios. O seu Gouveia está aí, já está de idade, esteve comigo no Expoar, agora na Moviopar esse ano, gravei com ele, inclusive. Tá aí a possibilidade de fazermos um resgate histórico do Almanaque, mas eu confesso para você que ele veio 15, 20 anos depois. Sim, olha gente, olha quanta coisa, né? A gente começa a conversar com a Naice e você parece que você vai vivendo aqueles momentos. E as mulheres admiráveis, né? Não, tudo que a gente já passou, mas aí a hora que eu cheguei você já tinha, né, milhas e milhas, caminhadas e histórias e tudo mais. O interessante é perceber o nascimento desse... E eu quero até te registrar aqui que o prefeito atual, o Padre Befa, eu com 500 páginas prontas do Pioneiros de Arapongas Semeadores do Progresso, como que ia publicar? Eu não tinha dinheiro e eu não queria falar para o pioneiro pagar, até porque não seria justo eu chegar para o pioneiro e falar, olha, eu quero publicar o livro, mas o senhor vai ter que pagar para entrar. Sim. Eu não queria fazer isso. Aliás, houve alguém que falou que eu fiquei muito rica. Então, coitada da Naice, né? Judiação. Eu lembro que eu fui em Apucarana, no Durvalino Bertasso, com carro emprestado, levar o livro, conferir o livro e acabou a gasolina ali onde tem o plantão policial e eu não tinha dinheiro para comprar a gasolina, que o Durvalino Bertasso me emprestou na época para mim poder fazer isso. Mas o Befa nessa história? O Befa, o Befa sempre foi meu confessor, devido a uma série de problemas familiares. Eu ligava para ele, Befa, preciso confessar, mas a minha confissão com ele era diferente. Eu ia na casa dele, nós tomávamos café junto. Eu chorava e esperneava. E ele muito... Seu terapeuta. Terapeuta. Aí ele sabendo do livro, aliás, escrevi do pai dele, que teve uma participação estupenda junto ao pai de Arapongas. Foi o pai dele, na realidade, que foi o precursor da pai de Arapongas, por ter um irmão, né? O Befa tinha um irmão especial também. Aí eu falei, Befa, tá aqui, e agora? Ele falou, e agora o que, Naice? Eu falei, não tem mínima condição de publicar esse livro. Já fui lá no Durvalino Bertasso, da Gráfica Diocesana de Apucarana, porque depende do papel, depende da capa, depende do colorido, depende de tudo. E o livro não tem colorido, você vai notar que é só 1 ou 2 páginas coloridas. Aí ele falou, Naice, olhou, avaliou, gostou, claro que faltava um monte de gente, até porque eu era sozinha para fazer isso. Até hoje eu quero aproveitar esse programa e dizer, se eu não escrevi a história do seu pai, primeiro que você não me chamou, porque se chamou eu não deixava de ir atrás de ninguém. Segundo porque era sozinha, não tinha ninguém que me ajudava a fazer isso. Até porque eu acho que porque não dava dinheiro, ninguém se interessava, mas eu me interessava muito. Bom, moral da história. Eu e o Befa batendo no Parque Industrial. Tanto que se você pegar o Pioneiros de Arapongas Semeadores do Progresso, você vai ver o apoio cultural. Sim. O valor, a entrada do Pioneiros de Arapongas foi os empresários que estão listados, Befa é testemunha disso, e depois para me pagar o restante dos 1000 exemplares feito, deu 500 e poucas páginas, o que eu fiz? Presenteei cada pioneiro com um exemplar. Se quisesse adquirir mais,
tinha que comprar, porque aí também não dá. Tinha jeito, né? O do pioneiro dava. Olha, Edna, é seu, não tem custo nenhum. Aliás, eu já levei autografado, eu tenho essas imagens. Eu já levei autografado. E hoje o atual prefeito Befa te acompanhou nessa jornada? Ele acompanhou, esteve presente, inclusive com o pai dele. E só para concluir essa parte, os livros que eu vendi no lançamento, claro, o pai ganhou os filhos querem. Foi o que eu paguei, a editora gráfica Diocesana de Arapongas, foi o que eu paguei, o livro, foi com a própria venda do livro, que aliás eu vendi praticamente todo, não foram todos não. Eu doei muito para as escolas, depois eu acabei, alguns pioneiros que não podiam comprar, eu também doei. Sim. Mais 4 ou 5 exemplares, poderia até citar o nome, que não é o caso aqui agora, mas ninguém pagou para entrar no livro, absolutamente ninguém. Tem muitos ainda vivos que podem ser consultados. Gente, olha, a gente está terminando mais um bloco, nossa, né? Foi tão rápido. Você vê como que é essa história? E é tão importante que a Naice faça essas colocações, né? Porque, de repente, Naice, não teria mal algum, porque a gente vê todos esses escritores, todas essas pessoas que vivem disso, que são escritores, que vivem como escritores, como poetas e tudo mais, mesmo sendo difícil, não é desonra nenhuma você vender o seu trabalho, as pessoas adquirirem os seus livros. Com certeza. Não é, né? Então não é errado a gente pensar, pô, uma pessoa escreveu só com o objetivo. Não. É verdade. A gente já continua essa história daqui a pouquinho no terceiro bloco. Aguardem um pouquinho. Nossa. Nós estamos aqui conversando com a Naice, falando sobre essa história, como foi que ela começou, a ida dela para São Paulo, como bancária, a volta, o interesse, o que despertou interesse nela em contar a história de Arapongas, né? Todas as visitas que ela fez a todos os pioneiros, o carinho que todos eles têm por ela, né? As famílias. Quando eles morriam, eu quase morria de chorar. É isso mesmo, é verdade. Ai, gente, mas a gente já volta, aguarde só um momentinho. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Na Ford Aravel, você encontra condições imperdíveis para sair de K 0 km. Confira! Novo K 1.0 2015 completo por R$ 38.290 à vista ou com taxa zero em 12 vezes. E novo K+, 1.5 2015 completo por R$ 44.490 à vista ou com taxa zero em 24 vezes. Aproveite! Venha para a Ford Aravel em Arapongas, Apucarana e Rolândia. Estou aqui conversando com a Naice, nossa escritora, poeta, historiadora, pesquisadora, né? Tanta coisa que a gente pode nominar a Naice, mas falando justamente de toda essa trajetória de vida da Naice. Naice, então a gente estava falando de todos esses livros, dos pioneiros, de como que foi, como que você escreveu cada um deles. Tem mais alguma coisa, antes da gente mudar de assunto, que você gostaria de colocar a respeito dos seus livros, de cada um que você... Tem sim, Edna. Eu gostaria de registrar que o meu primeiro livro foi Cisas de Rosas, poesias. O segundo foi Coração em Pauta, poesias. E aí eu parti. Quer dizer, teve outros que não teve registro, então vamos falar o que é oficial. Aí foi o Pioneiros de Arapongas, Semeadores do Progresso. Depois foi Exortação a Arapongas. Depois foi Plantando Chaminés. Esse teve uma
parte especial. O CIMA, na época, o diretor do CIMA, que era o José Roberto Pontalti, me fez um desafio. O CIMA ia completar 20 anos. E ele me deu 8 meses para fazer um livro com a história de 50 empresas, do Parque Imobiliário, obviamente, das mais tradicionais Arapongas. Eu fiquei dentro do CIMA, lá no 13º andar, durante 8 meses, de manhã, tarde e à noite. Para dar conta desse recado. Uma semana antes do lançamento, que seria com o projeto Sim Flor, que veio autoridades, inclusive de São Paulo, de Curitiba. O que eu descobri? Na hora que chegaram os livros, 1000 exemplares do Plantando Chaminés, que eu abro o livro tá... as páginas estão contorcidas e viradas e manchadas. Nossa. Uma semana antes. E aí? Entrou a fé, né? Eu creio, eu vou conseguir. Pontalti já havia cancelado o lançamento. Falei, você não cancela. Uma pessoa que me apoiou muito até. Ele olhou para mim e falou, Naice, eu confio em você. Se vira, o lançamento então está confirmado. Os convites já estavam entregues, o clube comercial, inclusive, já estava tudo arrumado. Eu lembrei agora do padrinho, Dr. Marcos Penac. Que saudade, que bom lembrar dele, que eu lembro que ele foi o primeiro a pegar o Plantando Chaminés. Inacreditável. 20 horas, 8 horas da noite, chegou uma caminhoneta com 300 exemplares arrumados. Foi para Curitiba de avião. O Daili da Gráfica, editora Aleluia, que teve a ideia de mandar para lá, enfim. Pois é, a gente pensa que pode ter acontecido tudo, mas o livro ali estava e foi para 60 países através do Expoara, junto com o Resgate Histórico, que é a história contada em vídeo pela nossa TV Paraná, que eu não posso deixar de falar, que já são 30 trabalhos que foram feitos em cima do Resgate Histórico, que aliás está para ir mais um Resgate Histórico a semana que vem, da Câmara da Mulheres Empreendedoras. Eu quero deixar um abraço aí para a Jona, que foi maravilhoso. E tiveram outros livros, do Antônio Tenório, Uma Lição de Vida, JJ, Poesia, e eu participei de 82 livros, fazendo a edição dos livros, conferindo, dando ideia, o pessoal começou a me descobrir, então eles mandavam o livro para mim ler o livro, para ajudar em dar títulos no livro, para ajudar a conferir mesmo, eu mandando os meus para conferir os erros de português. Eles queriam que eu fizesse a apresentação do livro, que desse ideia para o livro. Isso foi a minha vida toda. Até hoje eu recebo pessoas em casa com aquele manuscrito na mão. Ai, como que eu faço? Como que é? E logo as palestras vão continuar, né, Edna? Não, e sem falar, os jornais, né? Os jornais históricos, nossa... Foram 150 mil exemplares até agora, né? Faz 2 anos que eu não publico o jornal histórico. Não tem uma Movelpar, não tem uma edição do Expoara que mais está lá, né? Sempre distribuindo, divulgando, fazendo trabalho e para todas as escolas. Quer dizer, que vocês saibam, e eu acho que vocês que estão nos assistindo sabem disso, qualquer rua, qualquer escola, qualquer nome que as pessoas queiram dar, é a Naice que as pessoas vão procurar para que tenham essa história, para que se possa fazer, né, o próprio cerimonial, ou então fazer o registro daquela pessoa que vai ser homenageada, dando nome a uma escola, a uma praça, a uma rua. Quer dizer, olha a importância desse trabalho. Então, eu vejo muitas vezes, de toda essa conversa que eu vejo com a Naice, quando ela questiona essa questão, mas as pessoas acham que eu fiz isso exclusivamente para vender os livros. Não, está aí. A história está aí, a pesquisa está aí, é o que ela mesma falou tantas vezes para acertar alguma coisa, né? Chegar com relação à história da construção do santuário, que é hoje o santuário da Igreja Matriz, né? Até chegar no que era realmente, quantas pessoas teve que entrevistar. Quer dizer, então é toda uma trajetória. Você acerta, você erra, mas você tem que fazer. E não fazer, você tem que batalhar, você tem que ir atrás, você tem que buscar patrocínio, você tem que vender os livros. Gente, ninguém faz nada de graça, não tem como fazer, né? A não ser que você seja aí um milionário, não precisa nem ser excêntrico, porque temos milionários aí, escritores, e que investem o seu dinheiro, né, a sua fortuna para a literatura, para produzir essas coisas. Então existe essa possibilidade, mas que no caso da Naice não ganhei dinheiro, não.
pesquisa e o que nós temos aí é resultado desse trabalho. Nice, mas o que eu ganhei é muito mais do que dinheiro. Esse reconhecimento não tem nada que pague. As pessoas falam, tem o seu primeiro livro. Você me ajudou a um TCC na faculdade. A Carol Flores esses dias. Nice, olha, foi ótimo, eu vou te apresentar o trabalho. É muita gente que através da faculdade que eu ajudei, olha, eu quero falar sobre o Cine Mauá. O projeto, como foi a história. Colônia Esperança. Olha, até hoje, mesmo estando de licença por tratamento médico, mas eu tô e não tô. Porque eu continuo recebendo muitas solicitações de informações através da informática, através do Facebook, através de e-mail. Essa semana mesmo, nossa, eu acho que a semana passada foi mais ou menos uns 2 dias respondendo um questionário enorme de perguntas. Então é maravilhoso saber que hoje a tecnologia existe, porque no meu tempo era na mão. Sim. Hoje eu levo o notebook e ali eu já vejo os erros de português e tal, mas na época era tudo na mão. E outra coisa, Ednei, é importante falar, eu estava na 10ª página da História de um Pioneiro, aí ele começava a lembrar coisas do começo. Aí eu misturava tudo. Aí eu tinha que pôr na mesa e... ler 10 vezes para entender o começo, o fim. Chegava ele, não, isso aqui foi depois. Aí fazia tudo outra vez. Era 10 visitas com uma única história. Mas foi maravilhoso. É o que eu deixo de herança aí. Isso aí é muito importante. Então, mas eu percebo que é uma vida dedicada a isso. Foi. Né? E de dedicação e de amor às pessoas. Porque como as pessoas, a cada uma delas, a atenção, a família, aquela convivência, né, para contar aquela história. E a gente percebe... Sofre muito quando eles forem embora, porque a maioria já foram, né? Sim, eu percebo e sei do seu sentimento, do seu sofrimento com as coisas. Mas principalmente a forma como você pesquisa as coisas. Como você se envolve com a história da família. E como cada uma das famílias tem uma história para contar e que quer ver a sua história registrada. Então, como é que faz? Vai solicitar a NICE que faça esse resgate, essa história, ou que escreva, né? Quantos livros, quantas homenagens, quantas coisas, quantos cerimoniais. Só nos 50 anos de Arapongas, né? Há 17 anos atrás, nós estamos com 67 anos, nós homenageamos 500, né? Isso, lotamos o cinema de pioneiros e famílias. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Nossa, imagina aquilo para nós. Nossa! Aliás, merecia passar esse vídeo aí. É verdade, qualquer hora nós temos que fazer. Gente, então é todo um resgate, é muita história, tudo isso que a Nice está falando, toda essa trajetória, todas essas Aliás, você mesmo me contratou em 97 no cinquentenário de Arapongas por causa da história, lembra? Sim. Foi graças a você que eu acabei passando depois no concurso. Hoje eu sou concursada, estou tendo essa licença para tratamento. Eu devo muito tudo isso. Aliás, não é só isso que eu devo a você. Não, não vamos falar de dívida, sabe? Porque são oportunidades. A oportunidade que eu tive de poder ter uma pessoa, né, uma pesquisadora, uma pessoa como a Nice, que está ali ao lado, quer dizer, está acessível. Então você precisa de alguma coisa, está ali, está acessível a você. Então isso é uma troca, sabe? Não tem favores, não tem de ter, não. Nós é que nos sentimos assim privilegiados por ter essa possibilidade de estar contatando, de estar envolvendo com as escolas, de tantas pesquisas, de tantas escolas te procurarem, de tantas palestras pelas escolas, de tantos cerimoniais, de tanta história. Tour, né? Com todo mundo, né, Nice? Nós não podemos dizer, né? Gente, mas é o seguinte, olha, a gente vai fazer agora um intervalo, nós estamos terminando mais um bloco, só que excepcionalmente eu vou pedir uma licença, né, ao Alexandre e à TV Paraná para que a gente grave mais um bloco, porque esse último bloco eu quero que a Nice fale dessa força que ela tem. Nós estamos conversando aqui, gente, esse programa está sendo gravado hoje é dia 14. Hoje é 14. Dia 14 de abril de 1915. 2015, eu voltei pro Ai, que ótimo! Fiz uma viagem no tempo. Ai, que ótimo! De 2015, sabe? Isso aqui não é uma reprise que você está vendo com a Nice assim tão bem como ela está,
né? Vocês estão vendo essa vivacidade, essa agilidade de pensamento, essa memória fabulosa. Ai, que memória. Né? Então, o que acontece? Dá a impressão, não estamos reprisando, mas você aguarde mais um momentinho que a gente vai ver, é um depoimento da Naice sobre esse momento que ela está vivendo e sobre toda uma fase que ela já passou e que eu acho importante que ela coloque para você de casa, que tem alguém, alguma pessoa, às vezes que foi acometida de um câncer, que está desanimado, que acha que não tem mais saída, sabe, que é o fim, né? Então, escute um pouquinho mais. Mais um bloco, a gente vai conversar com a Naice para falar sobre essa história especificamente, como foi, como está sendo e como é a luta da Naice, que ela está vencendo, é vencedora, né, desta doença que a acometeu e que não faz com que essa mulher consiga parar, graças a Deus. Amém. Aguarde mais um momentinho que a gente já volta. Na Ford Aravel, você encontra condições imperdíveis para sair de K 0 km. Confira! Novo K 1.0 2015 completo por R$ 38.290 à vista ou com taxa zero em 12 vezes. E novo K+, 1.5 2015 completo por R$ 44.490 à vista ou com taxa zero em 24 vezes. Aproveite! Venha para a Ford Aravel em Arapongas, Apucarana e Rolândia. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Gente, eu estou conversando com a Naice, né, contando essa trajetória dela, como foi que ela começou, como ela chegou, como ela resolveu pesquisar a história de Arapongas, a paixão que ela tem por todos os pioneiros, pela história, pelas famílias, por tudo que está aí. É nossa pesquisadora, é nosso baú. A gente vai lá, eu falo para ela que é o arquivo vivo, né? Mas falar em arquivo vivo é preciso querer viver. Então a gente estava conversando isso agora e achou importante falar com vocês nesse quarto bloco sobre essa questão de querer viver, de encarar as coisas, né, que é o que ela tem de maior, de mais importante, é dessa vontade imensa que ela tem de viver, ela dribla as coisas, né, ela vai driblando, ela vai levando. Eu tenho a impressão que a Naice vai tirando de letra assim, as dores, e é tão importante ela colocar isso pra gente, porque ela superou várias vezes. Eu tive a oportunidade de muitas vezes acompanhar a Naice, né? Primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, né? E a quarta, então a quarta até, porque a gente, não é possível, né? Ela supera, ela acredita, ela tem fé, ela acha que vai conseguir e consegue. Então acho que isso é importante, né, Naice? Você dizer aonde e de onde que você tira essa força toda em tantos momentos que a gente sabe que chega alguns momentos que dá vontade de falar, não, chega, né? Não aguento mais. E você está aí, como hoje a gente está te vendo aí com maior alegria. E uma semana para fazer a quimioterapia, o qual me judia demais, eu passo muito mal, mas que até eu queria desistir, porque eu falei, já tá bom tudo que eu fiz, já tá tudo ótimo, vamos deixar e vou me jogar na fé, porque eu tenho certeza que se eu parasse,
a quimioterapia, eu iria continuar bem, mas a família, os amigos, não, faz e tal, porque a minha fé é tão grande que a quimio eu não precisaria, na minha cabeça, fazer a quimioterapia, porque eu creio tanto que eu não vou mais ter nenhum problema com o câncer, que eu poderia parar. Hoje eu tenho essa certeza. Mas, enfim, um resumo. Em 2009, há 6 anos atrás, em março, eu descobri, o Piecker, né? Piecker, um beijo no coração, adoro você e o Romeu, viu? Em especial. Eu descobri o câncer no estômago e como ele estava centralizado, tive que fazer uma cirurgia total, tirar o estômago, não me lembro agora o nome técnico, né? Tive que tirar todo o estômago 100%. Desde então eu vivo sem estômago, obviamente. E bem assim fisicamente. Bem assim fisicamente, como de tudo. Tá, levei 2 anos para aprender a comer, mas como de tudo, não passo vontade de comer nada, não tenho estômago mesmo, nada. Tem gente que fala, não, ela deve ter tirado um pedacinho. Não, eu tirei todo o estômago. Eu tenho uma ligação do esôfago no intestino. O que é claro, tem uma série de transtornos, cólicas são frequentes. Tem que aprender a conviver. Tem que aprender a conviver. Eu sei o que eu como, o que eu posso comer, o que vai fazer mal, mas mesmo assim eu comi uma pururuca ontem. Enfim, eu sei que vai fazer mal, mas eu também me controlo, né? Você pesa o que vai fazer mal e o que é o seu prazer de consumir aquela pururuca, né? O que eu faço? Agora com a quimioterapia, eu sei que 15 dias eu estou muito mal, mas 15 dias eu estou muito bem. Então eu aproveito esses 15 dias. Como foi agora, eu cheguei de Curitiba ontem, fui visitar um padrinho, estive com a Helenice Ribeiro, mandou um beijão para você, a filha do seu Jair e da Maria Célia da farmácia Santo Antônio. Tô no meu momento bom essa semana, só que daqui uma semana, hoje é dia 14, dia 22, eu tô fazendo químio. Eu faço dia 22, 23 e 24. Eu sei o que me espera nos próximos 10 dias ou 15 dias. Mas você se prepara. Eu me preparo porque o que entra na minha veia é o sangue de Jesus. Esse sangue não vai deixar essas células, matar as células, essa químio, matar as células boas de jeito nenhum. O meu inimigo é a quimioterapia, que vai matar só as células que precisam ser mortas, assassinadas. Porque a boa não vai matar mesmo, porque a minha fé é maior. O duro é o desconforto que eu passo, né, durante esse período de 10, 15 dias. Pois é, o que aconteceu? Em 2009, em 2011, eu descubro que possivelmente as células da cirurgia do estômago foi para o ovário, onde tomou todo o ovário. Aí não teve dúvida, tirou o ovário, tirou útero, tirou tudo. E comecei a quimioterapia, porque do estômago eu não tinha feito a quimio. Eu não tinha feito a quimioterapia. Comecei a fazer a quimio em 2011, eram 34 sessões que na 14ª eu desisti. Mas eu desisti com uma certeza. Mais uma sessão de quimio eu morria. Aí entrou a minha fé. Eu lembro eu preciso contar isso. A Fatinha da Prodasa foi me levar uma Nossa Senhora de Fátima, que ela trouxe de Portugal, e eu estava desfalecida com 49 quilos na minha casa. Você foi várias vezes me visitar. E eu recebi a Nossa Senhora de Fátima, assim, Fatinha, pode deixar aí, mas eu tô tão desacreditada de fé, de tudo, porque eu tô passando muito mal. Ela falou, não faz mal, eu vou deixar aí. Eu tava assim, amanhã eu tenho que fazer quimio. Hoje eu vou dormir em tal lugar, porque eu sei que ali eu vou estar perto do Vanderlan, meu marido, pai do meu filho, porque essa noite eu vou morrer. O mal era tão grande, que nem a minha fé estava me segurando. Só que, acreditem ou não, houve um clarão muito grande no meu quarto e eu vi Nossa Senhora na minha frente. Isso foi real, isso foi verdadeiro, tão verdadeiro como eu estou vendo, como vocês estão me vendo agora. Eu vi, não foi uma alucinação, foi bastante tempo. O Vanderlan, meu marido, podem até perguntar para ele, falar, Vanderlan, você está vendo aqui na minha frente? Era Nossa Senhora das Graças, que passou a ser Nossa Senhora da Aparecida, e que ficou muito tempo.
para me ter certeza que não era alucinação. 5 horas da manhã, estava tomando leite. Eu já estava uns 4 dias sem comer. Tomei leite, almocei, minha sogra foi em casa, fez uma sopa, eu comi e falei, não faço mais aquilo. Só que o médico, o Dr. Cássio de Londrina, e eu fazia em Apucarana, ele falou, Náicia, eu não posso você falar, não vou tomar, não vou fazer a químio e pronto, acabou. Não é assim. Me prova que você não pode, você não tem mais câncer no seu corpo. Eu falei, eu vou provar, porque eu tenho certeza que eu não tenho uma célula no meu corpo. Para mim fazer essa químio, eu não vou fazer, teria mais, foi 12 ou 14, era até 34. E era o dia inteiro, era um sofrimento muito grande. Moral da história, fui para o Sírio-Libanês, que é onde eu faço PET scan, com a ajuda de muitos amigos. Muito obrigado a todo mundo que já me ajudou. Antes eu fazia o jornal histórico para pagar esse exame, que é muito caro. Aí apareceram alguns amigos que começaram a me ajudar. Então sou muito gratas a eles, né? Fui com a certeza que eu não tinha câncer. A hora que eu entrei na máquina, que aliás eu falei que eu tenho alguma coisa em comum com o Janequine, porque foi a mesma máquina que ele entrou, né? Eu até perguntei, né? É a mesma máquina que ele entrou agora que eu entrei. É uma só que tem no Sírio, enfim. A hora que eu estava passando, eu senti a mão de Nossa Senhora, tipo, tirando. Eu senti de uma maneira muito forte, porque eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Antes de eu nascer, tá aqui minha mãe, que grávida já levava, eu na barriga dela, nós já íamos para Aparecida do Norte. Nós programávamos, eu lembro disso, que a mãe me conta hoje, que programava o ano inteiro para ir para Aparecida do Norte. Tanto que eu não deixo de ir para Aparecida do Norte, é todo ano. Então eu vi Nossa Senhora tirando, eu tinha certeza. Eu nem esperei 10 dias para eles mandarem o exame, eu liguei e falei, por favor, me passa por e-mail. Eu tenho certeza que eu não tenho mais câncer. E não tinha. Tá. Parei, continuei bem, tudo bem, tal, trabalhando com você, voltamos a trabalhar, aquela felicidade. A Edna é assim, vai, eu junto. Eu já estava com câncer desde janeiro do ano passado, no intestino já tinha acusado nos exames que em janeiro eu já estava com câncer. Foi janeiro, fevereiro, março, abril, só em outubro. Gente, foi a maior luta da minha vida. Imaginem vocês que 5 colonoscopias não aparecia esse câncer. O Piecker, Romeu, Benedito Mariano, todos esses amores maravilhosos de Deus, iluminados, tiveram que me abrir para mandar para a biópsia o líquido para descobrir que em outubro agora eu estava com câncer espalhado entre a bexiga e o intestino. Aí entra a fé outra vez. Não, aquele negócio abriu e fechou. Abriu e fechou. Mas eu vou me curar, eu vou me curar. Eu vou sair, você no hospital, indo direto, enfim. Comecei aqui, meu início de dezembro, para matar isso tudo que era impossível. Como que eu ia me curar com tantas células espalhadas? Mas tinha a minha fé que é muito grande, a minha fé que me faz levantar de manhã, olhar para o sol e falar, sol, venha secar essas células no meu corpo. E outra coisa, você já pensou que eu posso ser um instrumento de Deus? Que estou aqui para dizer, tenha fé que você vai se curar da primeira, da segunda, da terceira. E outra que você sabe, dia 26 de dezembro, agora, não estou falando nada de 10 anos atrás, fui para a praia dia 26, dia 27 eu comecei a passar muito mal, viemos embora da praia, fui direto para o hospital, com o Piecker viajando, o Romeu me atendendo, tive um nó no intestino, foi pedido para minha família despedir de mim, porque não tinha chance de sobrevivência, aderência com hérnia, com um monte de coisa. Imagina o intestino ali, com aquela cola, tudo grudado, cheio de tudo. Fiz vários exames, 3 dias me preparando. Eu via em você, amiga, o teu olhar, com sonda na boca, sonda no nariz, esperando a morte chegar. E eu vi que a família estava se despedindo de mim, que a cirurgia poderia não ter sucesso nenhum, de risco. Mas, isso dia 30 de dezembro, eu pensei, eu não vou morrer agora.
Primeiro que eu não quero morrer agora. Eu tenho uma viagem de navio para fazer. Eu tenho uma viagem daqui a 15 dias de navio que eu não quero perder, que eu ganhei essa viagem faz 2 anos e meio. E já é daqui 20 dias, né? Gente, eu fui pro centro cirúrgico. Pela minha mãe, Nossa Senhora, espiritualmente aqui comigo. Eu fui pro centro cirúrgico com uma certeza que eu não ia morrer. E o Romeu, eu não sei se Deus ouviu, Nossa Senhora ouviu, eu deve ter ouvido, porque ele me deixou uns 20 minutos sozinha no centro cirúrgico, e foram 5 médicos para essa cirurgia. Benedito Mariano, o filho dele, o Tomás Mariano, o Dr. Romeu de Araújo Bessa, Dr. Dante, oh meu Deus, tão querido, tão importante médico, como eu vou esquecer agora o nome dele? Ai, não me lembro agora, que pena. Mas, enfim, acredite se quiser também, eu senti a presença de Nossa Senhora, eu senti uma fumaça passando e cobrindo o Dr. Romeu. Acredite se quiser, eu senti isso. Eu tinha certeza que eu ia estar bem. Tanto que ao acordar na UTI, não foi surpresa nenhuma. Não foi surpresa eu acordar, porque eu sabia que eu não ia dessa vez, né? E dia 1º de dezembro, alguns amigos foram passar comigo na minha janela, porque eu saí da UTI e fui... não, dia 1º eu estava na UTI. Ainda foram alguns amigos cantar para mim, porque todo mundo cantando adeus, ano velho, feliz ano novo, e eu lá na UTI, graças a Deus, bem. E como você disse, essa história acabou. Claro, eles pedindo, né, para que eu continuasse com essa fé toda, porque ninguém tem explicação muito pelo que aconteceu. Foi o Dr. Romeu de Araújo Bessa tacar a mão lá dentro e tirar tudo que tinha que tirar, iluminadíssimo por Deus. Louvado seja o Senhor, viu, Dr. Romeu? E o Dr. Piecker também, Dr. Benedito Mariano, e esse outro médico que eu lamento, não tradicional da nossa... Anésio Dantas, doutor Anésio, meu abraço, eu sabia... Eu pedi para Nossa Senhora mentalmente para me lembrar dele, hein? O Tomás também, o Dr. Tomás, enfim, os anestesistas. Bom, gente, de tudo que a Ana estava falando, uns dias depois que ela contou 15, tudo isso, 15 dias depois, ela estava participando de um cruzeiro, que era o sonho da vida dela. Verdade. E que ela já estava preparada antes de fazer a cirurgia. E tem mais uma coisa importante, esse navio que foi a Marli Pontalti, a irmã dela, a Sueli Linares, minha amiga de banco, a Cidinha, minha irmã, e a Vera Fortunato, né? Uhum. Interessante que eu ganhei do navio, como nós ficamos em 4 num único quarto, e eles sabendo que eu estava em recuperação, eles me cederam gratuitamente um quarto só para mim e a minha irmã, com uma vista panorâmica fantástica, e eu passei, foi uma semana de bênção sobre bênção, e até agora eu estou bem. Estou fazendo a químio, vou vencer, acho até que eu não precisava, pela minha fé, eu acho que estou sendo judiada à toa, que a minha fé me cura, mas vou fazer. É importante. Vamos dizer assim, vou fazer, mas tenho certeza que eu vou morrer quando eu quiser. Eu não quero morrer agora e eu vou em frente. Então, gente, olha, era isso. Eu achava muito importante que a Naice fizesse essa colocação para vocês. Porque a gente que acompanhou toda a trajetória da Naice, todas essas idas e vindas de hospitais, e que a gente sabe que é importante que ela coloque para vocês, para saber que a fé é importante, o tratamento é importante, todas as vias, todos os caminhos que você precisa buscar para você encontrar a sua recuperação é importante, né? Então, que você que está aí em casa nesse momento, né? Não desista nunca. Coragem. Né? Aproveite esse depoimento da Naice para que vocês, e que tem alguém na família em casa, nessas condições, saibam que não precisa, não deve desistir. Se desesperar, até o fim, é verdade. Né? E que aí vai conseguir. Edna, eu faço a químio. Só para finalizar, eu faço chorando, com muito mal-estar, me judia demais, mas estou chorando com um terço na mão. Está fazendo. Estou fazendo, chorando com um terço na mão. No 3º dia eu mal consigo levantar, mas com um terço na mão.
eu vou vencer e vou ter neto ainda que eu vou pegar no colo. Meu filho nem tá namorando ainda, mas ainda isso, tem muito gente. tempo. Nice, olha, foi um prazer. Ai, obrigada. Acho que foi muito importante, né, a gente contar a sua trajetória, uma parte dela. Tem muitas conversas pela frente, gente, vocês vão acompanhar. Mas o que eu acho mais importante é essa lição de vida, essa lição de fé que a Nice passa pra gente e que cada vez que a gente encontra com ela, depois de ter acompanhado a trajetória dela, a gente fica feliz e acreditando que realmente existe e é importante Milagre que a gente acredite e que a gente não perca a fé em momento algum. Obrigada, foi um prazer. E a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá. Obrigada, Nice. Beijo. Obrigada, Valeu, amiga querida. Obrigada. A gente se vê, gente. Que bom. Boa, né? Nossa, eu amei.